gente ia para a escola com os rapelhinhos, com os calcanhares no chão, frio. Uma vez eu até ia para o Rebete abaixo, íamos para Ferreiro, e até nem podia, tinha os pés tão pegos que até nem podia andar. Aí era tudo assim, uns descalços, outros com rapelhinhos, que eram umas cunhas, só tapava à frente, os sacos com cunha. Íamos por aí fora, chovia, era um saco de linhais às costas. Aqueles sacos de linheiros. Não havia guarda-chuva. Íamos para a escola, vínhamos comer a casa ao meio-dia uma sopinha que a minha mãe fazia e tornávamos para lá, até às tantas, até já me lembro bem a hora, quando saíamos de lá, era de tarde. Sim. Prontos, vínhamos para casa, o que é que nós íamos fazer? Íamos buscar lenha para a mãe fazer a comida. Íamos buscar lenha, íamos às Queirosas para ela acender o forno para fazer pão, enquanto éramos crianças. Quando crescemos, eu fiz o exame saí na terceira classe e depois fui logo servir. Foi logo servir, tomar conta de crianças, ia para a praia com eles, era ali no São Carolino que eu servi. E ia com as crianças para a praia e depois, entretanto, e depois tornei para lá. E fui-me embora e depois tornei para lá para ser criada da lavoura, e apanhava para o gado, à mão, à focinha. Enchia, tinha que trazer muita erva para o gado todo, que era muita cabeça de gado. Eu andava todo dia a cegar a erva à mão. O povo agora diz que está mal, havia sido antes. Era aquilo e depois, entretanto, eu tive que ser operada e a minha mãe tirou-me da lavoura e foi para a beira das minhas irmãs para a Póvoa servir. Estive lá um tempo e depois foi para saí da Póvoa e foi para a Vila do Conde, que a minha cunhada estava lá a servir, ela casou-se com o meu irmão e depois eu fui para o lugar dela, que é muito conhecida da minha irmã, que morreu, estava na França. E então foi para lá e estive lá até muitos anos. E depois, entretanto, vim-me embora. Ele ia para a tropa e ele disse, sai de lá. Porque eu não queria que eu ficasse em Vila do Conde. Eu dizia, não, vou sair do trabalho, eu estou bem, eles são meus amigos, então eu vou embora porque continuei. Depois vim-me embora, mais tarde. Vim embora e ele depois, eu fui para outra casa aqui em Ferreiro, que era uma senhora de São João da Madeira, que estava aqui escola, e eu fui para lá tomar conta da filha e fazer as coisas, que ela ia para a escola e o patrão ia para a hidráulica, e eu ficava ali com a menina a tomar conta e a fazer o comer, a fazer as coisas de casa. E depois, entretanto, ele foi para a tropa e namorávamos, ele foi para a tropa e ele disse, agora vai embora, não estejas aqui, não queria que eu ficasse em Vila do Conde, prontos. Eu depois vim e foi para a lavoura outra vez. Sim. Foi ali para a casa do Silva, mas entretanto saí da lavoura e fui para dentro de casa do patrão, que era dos brasileiros. E continuei lá, que ainda hoje estou lá. Estive lá muitos anos, depois ele quando chegou das tropas nós casamos. Casamos e eu continuei. Continuei lá muito tempo, ainda hoje estou trabalho lá, eles vêm cá e eu estou lá. É que tomo conta da casa, tomo conta de tudo. E pronto, e nessa altura eu vim e agora casamos, nós casamos nessa altura. A vida, nós com o nosso trabalhinho assim, fomos vivendo. Eu quando me casei tinha assim umas croetas, que eu era muito poupada, tinha 20 contos, veja lá. E aqueles 20 contos o meu homem não tinha nada, que ele veio da tropa. E ele antes trabalhava na lavoura. E foi depois quando chegou foi para a Magória e foi aí que ele começou a ter mais um bocadinho e depois foi embora para a Alemanha. Foi embora para a Alemanha, foi quando nós conseguimos fazer alguma coisa. Ele foi para a Alemanha e fiquei com 2 filhos. Fiquei com a menina e com o menino. Em 11 meses eu tive 2 filhos. Ele, passado um mês estava lá fora e já tive outro aqui. Sim. Passei muito também, sozinha, não havia água, não havia luz, tínhamos de tirar tudo ao balde e lavar os beijos de água com as bacias à cabeça. E às vezes levava a menina comigo e num carrinho de mão, botava a roupa dentro. Era muito triste. Não se podia falar. A gente também não falava com ninguém. A gente era trabalho e casa, trabalho. Quando a gente servia e a gente andava, ia ao jornal, a gente andava sempre calada, sempre amarrada ao trabalho. Não havia tempo, não havia paleio, não. Não havia paleio nenhum.
Nem tinham tempo para nada. Não havia tempo para nada, havia sempre só para escravidão. Escravidão havia muita. Quanto mais fizesse, mais aquilo que a gente fizesse. E pagavam sempre o mesmo, e se possível não pagavam. Sempre o mesmo, pouquinho, uma miséria. Não havia fome. Você passou necessidades, por exemplo, de fome, antes do 25 de Abril? No tempo da minha mãe passei mal. Muito. E depois mesmo, pronto, eu depois até ganhava para mim, não era? Eu tinha que poupar para ter alguma coisa para o fim, para a minha vida. Passava, era muitas vezes sopinha à noite e mais nada. Era. E ao meio-dia pagava. A minha irmã que trabalhava, e ela fazia-nos o comer e tínhamos de pagar. Eu e a minha irmã, uma que já foi, coitada. Nós passamos o nosso bocado da vida, mas íamos trabalhar e ganhar uma miséria ao jornal. Eu cheguei a ir ao jornal. Não, mas depois deixei, porque tinha os filhos. Depois ia, os meus filhos iam para a escola, então cresceram. Eu tinha 3 filhinhos já, e foram para a escola, e eu naquele intervalo de ir para a escola, e eu foi para a padeira. Comecei a vender pão, os padeiros traziam aqui a casa, e eu distribuía com a freguesia toda. E levava, os 2 iam para a escola, e o bem no bem ia comigo. E quer dizer, eu ia de madrugada para cima, e depois vinha para baixo, vestia os filhos, dava-lhe a comer e metia-os na escola, que a escola era aqui, e o outro pequenino ia comigo. Ia dentro do carrinho muitas vezes. E então, pronto, assim foi. Depois, ele estava lá fora e eu continuei nessa vida, com os filhos e com o pão, a fazer um bocadinho de dinheiro. Pronto, entretanto, estive lá uns anos, meu homem, entretanto ele veio-se embora, e depois arranjamos outro filho, fizemos esta casinha, enquanto ele lá estive. Ele queria se casar, mas eu não quis. Tinha medo que ele ficasse lá? Não, mas tinha medo que eu não morresse. Ia ficar cá com o filho e ao fim não tinha quem me ajudasse a criá-lo. Sim, porque a vida de uma mulher solteira, mesmo que fosse viúva, é completamente diferente hoje em dia. Não havia reformas, não havia nada. Não havia, a gente estava sempre na miséria, não era? Como é? Mas quando ele disse que ia para a guerra, como é que você reagiu? Para além desse medo... Olha, eu rezava muito a Nossa Senhora para o acompanhar. Andava sempre, ia trabalhar e só pensava nele. Eu espero que ele tenha sorte, olha, era sempre a pensar nele. Mas disse uma vez que morreram não sei quantos no batalhão dele, e eu aí já fiquei muito preocupada. O meu pelotão morreram 5. O meu pelotão. E antes a gente não falava para ele, já era só por hologramas, e ele lá... Porque eram controlados pela censura? Mesmo quando ele foi para a tropa, quando ele foi para a Alemanha, era uma carta, 15 em 15 dias, não era? Às vezes 3 em 3 semanas. Não. Ai, não. Não, eu escrevia todas as semanas. Mas quando é que chegava cá? Chegava, quando chegasses, 2 ou 3. Sim, muitas vezes era 3. Todas juntas. Muitas vezes era 3. Não, todas as semanas escrevia. Era assim a vida da gente. E tu também escrevias todas as semanas? Eu escrevia, era sempre ao domingo a escrever. E sentiu diferenças quando o seu marido veio da tropa? Por exemplo, quando veio de Moçambique, com aquelas marcas todas que ele trouxe, que ainda hoje em dia se emociona a falar disso? Não, ele nunca me disse nada que se aleijou, ele só chorava quando falava no assunto. Eu sempre não esteja a falar nisso. Desviava a conversa. Sim. Desviava a conversa. E ele à noite não tinha sonhos, pesadelos com isso? Nunca sentiu? Aí aqui em casa tinha. A primeira, Deus me livre. Estava sempre a sonhar, o que é que foi? Calma. Mas ele também depois foi trabalhar de noite. E eu dormia sempre sozinha e ele ia trabalhar de noite, só vinha de manhã. E ele de noite a trabalhar não sonhava nem, certo, não pensava nisso. Eu acho que ele ao primeiro chorava muito. Agora não chora tanto, é só quando fala. Também já foi há muitos anos. Quando fala nisso, as lágrimas foram para cara abaixo. E contava o Carma. E contava-nos as coisas. Eu não estava muito bem a contar isso, não é?
E ele perguntou, olha, foi uma revolução agora assim, olha. Muito bem do que aconteci, que ouvi e tudo, mas pronto, ouvia só, não vi nada, não é? Sim, mas sentiu depois as mudanças? Senti muito. Ui, foi muito melhor. Então não foi, mudou uma coisa completamente diferente. A gente já podia dar umas botas melhores aos filhos, umas sapatilhas, que não podia dar, era botas de borracha amarela, daquela borracha. De couro. E eu às vezes queixava, disse, meu amigo, não há mais nada. E eles vinham da escola, a gente para andar limpinhos, lavava a roupinha toda, vinha a secar, outro dia já levava lavada. Era assim a miséria da vida da gente, era muita miséria. E o que é que a gente havia fazer? Eu comia sopinha, batata cozida com uma hortaliça. Sim. Às vezes nem a dinheiro havia para comprar carne. Batatas com batatas. Batatas com batatas, era o que a gente comia. E agora o povo está tão queixoso. Oh meu Deus. Ai, senti muito mais, em tudo. Em tudo. Já começou a haver mais coisas para a gente a comprar, as crianças já precisavam mais disso, a gente já tinha. Já tinha trabalhos diferentes, já também podia recorrer? Era. Eu depois também, os meus filhos eram pequenos, andavam na escola. Eu ia trabalhar a dias depois. Eu ia para Fajosa, ia para Fradelos, ia para a Trofa, ia para muita banda, um dia para cada casa. Sim. Andei sempre, mas sempre a trabalhar, e trabalhei sempre como uma negra. Sim, e acha que hoje em dia as pessoas queixam-se um bocadinho de barriga cheia do que temos hoje em dia das conquistas todas destes 50 anos? Sim. Eles, se fosse de antes, se eles soubessem o que a gente passou de antes, eu nem abria a boca para tanta coisa.